Você é o seu maior inimigo. Forte demais? Talvez. Mas olha só. Quantas vezes você já teve uma ideia incrível, sentiu aquele entusiasmo pulsando, e mesmo assim, travou, deixou para depois, sabotou sem nem perceber? A verdade é que, na maioria das vezes, não é o mundo lá fora que te impede de crescer, é você mesmo. E se eu te dissesse que existe uma fórmula para romper esse ciclo agora? Que você pode reprogramar sua mente, virar esse jogo interno e finalmente conquistar o que deseja? Fica comigo até o final, porque hoje eu vou te mostrar, com base no que eu ensino há décadas, como parar de se sabotar e retomar o controle da sua vida de uma vez por todas. Mas antes de começarmos, já deixe o teu like aqui agora. E ai, vamos nessa? Você já parou para pensar quantas vezes você esteve a um passo de conquistar algo grande, mas desistiu antes mesmo de tentar de verdade? E não porque alguém te impediu, não porque o caminho era impossível, mas porque uma voz dentro da sua cabeça te convenceu de que você não era bom o suficiente, não era capaz, ou que simplesmente não era o momento certo. Essa voz, muitas vezes silenciosa, quase imperceptível, é a voz da autossabotagem. E ela está agindo nos bastidores da sua vida agora mesmo. Talvez enquanto você assiste esse vídeo, ela esteja aí dizendo que isso tudo não é para você, que mudar é difícil demais, que você já tentou antes e não funcionou. Eu sei bem como isso funciona. Eu passei por isso. E milhares de pessoas, ao redor do mundo, também passam, todos os dias. O problema é que a maioria nem percebe que está se sabotando. Elas acham que estão sendo realistas, prudentes ou até mesmo humildes. Mas o que elas estão sendo, na prática, é reféns da própria mente condicionada. A autossabotagem não vem do nada. Ela nasce de padrões mentais profundamente enraizados, geralmente formados lá atrás, na infância, em experiências traumáticas, em críticas constantes, em momentos em que você se sentiu pequeno, invisível, impotente. E a partir daí, o seu cérebro começa a criar mecanismos de defesa. Ele quer te proteger da dor, quer te manter em segurança. Mas esse modo de proteção, muitas vezes se transforma em uma prisão. Você para de tentar, para de sonhar, para de agir. E aí começa o ciclo da autossabotagem. Você evita os desafios, depois se sente frustrado por não avançar, e por fim se culpa, reforçando ainda mais a crença de que você não consegue. Sabe qual é a verdade dura que ninguém te fala? Que muitas vezes você está lutando contra você mesmo e perdendo. Não é sobre força de vontade, não é sobre motivação passageira, é sobre identificar os padrões invisíveis que controlam suas decisões todos os dias. É sobre trazer à luz o que estava escondido. Quando você começa a observar seus comportamentos com consciência, você descobre que quase tudo que faz, ou deixa de fazer, está sendo guiado por crenças limitantes. Eu não mereço. Isso é coisa pra gente rica. Eu sou muito velho para começar. Eu sou muito novo para ser levado a sério. Ninguém vai me apoiar. Quantas dessas frases já passaram pela sua mente? Talvez você nem tenha verbalizado, mas sentiu. Essa é a raiz do problema. E o mais interessante, essas crenças não são verdades absolutas. Elas são apenas interpretações emocionais baseadas em experiências passadas. E se foram criadas, também podem ser reprogramadas. E é aqui que começa a virada de chave. Quando você entende que você não é os seus pensamentos, que você pode observar, questionar e substituir esses padrões, tudo começa a mudar. É como se você assumisse o volante da sua vida novamente. Mas não basta entender isso racionalmente. Você precisa sentir essa virada por dentro, porque só quando a mente muda, o comportamento muda. E só quando o comportamento muda, os resultados aparecem. A autossabotagem pode parecer um monstro invisível, mas ela não é invencível. Ela é apenas um reflexo de dores que ainda não foram curadas. E é sobre isso que vamos continuar falando a partir de agora. Agora, deixa eu te contar uma história que talvez se pareça muito com a sua. Um dos meus clientes mais marcantes era um empresário de 42 anos, dono de uma pequena rede de academias. Por fora,
Ele parecia ter uma vida equilibrada, negócios estáveis, família estruturada, rotina regrada. Mas por dentro, ele vivia travado. Sempre que surgia uma oportunidade de expansão, ele inventava uma desculpa. O mercado não tá bom. Não é hora de arriscar. Preciso de mais preparo. Durante uma sessão comigo, ele se deu conta de algo chocante. O medo dele não era do fracasso, era do sucesso. Ele temia crescer e, com isso, se afastar da família, perder o controle ou repetir erros que viu no pai, que também era empreendedor, e acabou destruindo tudo por não saber equilibrar trabalho e vida pessoal. Percebe? Ele estava se sabotando porque associava sucesso à dor. E enquanto isso não foi ressignificado, ele continuava parado, preso num ciclo de estagnação. Essa história é mais comum do que você imagina. A mente humana tem uma capacidade incrível de criar associações, e muitas vezes essas associações são totalmente irracionais. Você pode querer dinheiro, por exemplo, mas ao mesmo tempo ter uma crença enraizada de que quem tem dinheiro é egoísta, ou que dinheiro muda as pessoas para pior. Então, mesmo que conscientemente você deseje crescer, inconscientemente seu cérebro vai sabotar qualquer movimento em direção à riqueza. É como dirigir com o pé no acelerador e no freio ao mesmo tempo. O resultado? Você se cansa, mas não sai do lugar. E aí vem a frustração, o sentimento de inadequação, a dúvida constante. Por que comigo nunca dá certo? Não é azar, não é falta de sorte, é programação mental. A programação neurolinguística nos ensina que todo comportamento tem uma intenção positiva, mesmo quando parece destrutivo. A autossabotagem, por mais contraditório que pareça, está tentando te proteger. Proteger você de sofrer de novo, de se decepcionar, de sentir vergonha ou fracasso. Mas essa proteção é baseada em experiências antigas, que muitas vezes já não fazem mais sentido na sua realidade atual. Você não é mais aquela criança que foi rejeitada, nem o adolescente que foi criticado o tempo todo. Hoje, você tem ferramentas, maturidade e consciência para reescrever sua história. Só que isso só acontece quando você decide encarar essa sombra de frente. E aqui entra algo fundamental: observar-se sem julgamento. Porque a pior armadilha da autossabotagem é justamente o ciclo de culpa. Você se sabota, depois se culpa, e essa culpa gera mais autossabotagem. É um looping emocional que consome sua energia, sua autoestima e sua capacidade de agir. Então, o primeiro passo real para a mudança é reconhecer: sim, eu estou me sabotando, sem se criticar, sem se condenar, apenas reconhecendo o padrão. A partir daí, você ganha poder sobre ele. Você começa a perceber, por exemplo, que aquela procrastinação inocente não é falta de organização, mas um medo disfarçado, que aquela fuga pelas redes sociais não é simples distração, mas uma tentativa de anestesiar a ansiedade de falhar. E quando você nomeia as emoções certas, você começa a ter clareza. Clareza é o início da libertação. Por quê? Enquanto você não entende o que está acontecendo dentro de você, você vai continuar tentando resolver tudo lá fora, mudar de emprego, terminar relacionamentos, começar projetos novos. Mas nada muda de verdade. Porque o problema não está fora, está dentro. E é exatamente aí que a verdadeira transformação começa. Quando você para de fugir e começa a mergulhar. Agora me responde com sinceridade. Quantas vezes você já começou algo com empolgação total e do nada perdeu o ritmo? Um curso, um novo hábito, uma meta financeira, um plano de vida. No início tudo parecia possível. Você estava cheio de energia, determinado, mas bastou surgir um obstáculo, um imprevisto, uma crítica, e puf, você se afastou, desacelerou, parou. A desculpa veio rápido. Não era o momento certo, não é para mim. Melhor não insistir. Mas no fundo, mesmo você sabia que tinha algo errado, que essa parada repentina não fazia sentido. E sabe por quê? Porque a sua mente aprendeu a associar ação à dor. Sempre que você se aproxima da mudança real,
o sistema de proteção interno dispara. Ele começa a sabotar seus planos com distrações, autocríticas, medo do julgamento alheio. E tudo isso acontece de forma tão sutil, tão bem disfarçada, que você acredita que está fazendo uma escolha racional, quando na verdade está apenas repetindo padrões automáticos. Esses padrões muitas vezes nem são seus. Eles foram plantados em você, por pais, professores, colegas, religião, sociedade. Você cresceu ouvindo que sonhar alto era perigoso, que dinheiro era sujo, que se destacar era falta de humildade, que errar era vergonha. E tudo isso foi virando verdade dentro de você, como uma tatuagem invisível na mente. Hoje, quando você pensa em se expor, em dar um passo ousado, em se permitir errar para aprender, essas tatuagens reaparecem. E a mente, para te proteger, aciona um freio. Procrastinação, desmotivação, medo, insegurança. A autossabotagem é esse freio. E por mais que pareça um problema de força de vontade, não é. É um problema de programação. Você está tentando vencer com uma mentalidade que foi feita para te manter no mesmo lugar. É como tentar rodar um aplicativo novo em um sistema operacional antigo. Vai travar. Sempre vai travar. E talvez agora você esteja começando a perceber algo. Que essa trava não tem nada a ver com quem você realmente é. Ela é apenas uma camada, uma casca. Porque a verdade é que por trás da autossabotagem existe um potencial enorme esperando para ser desbloqueado. Existe coragem, existe inteligência, existe força. Mas tudo isso está escondido debaixo das crenças limitantes que você carrega sem perceber. A sua mente, quando não treinada, se torna a pior inimiga do seu progresso. E isso não é um exagero. Eu vi pessoas incríveis com talentos absurdos passarem a vida inteira presas no medo de errar, de não serem aceitas, de não estarem prontas o suficiente. E sabe o que aconteceu? Elas nunca começaram, nunca deram o primeiro passo. E viveram com esse vazio silencioso, essa sensação de que poderiam ter feito mais, de que poderiam ter ido além, mas não foram. E o que dói mais não é o fracasso. O que dói mais é o arrependimento de não ter tentado. A autossabotagem, quando não identificada, rouba sua vida aos poucos. Ela te faz aceitar menos do que você merece, te faz se contentar com migalhas emocionais, te faz duvidar do seu valor. E enquanto você não quebrar esse ciclo, ela vai continuar te dominando. E o pior, você nem vai perceber que está sendo dominado. Vai achar que está sendo cauteloso, realista, quando na verdade está apenas com medo. O medo é o combustível da autossabotagem. E o antídoto para isso não é coragem cega, é consciência. É saber de onde vem esse medo. É olhar para ele de frente e dizer: ok, eu te vejo, mas você não manda mais em mim. Sabe qual é um dos maiores sinais de autossabotagem? A comparação constante. Aquele hábito silencioso de se medir pelos outros. Você entra nas redes sociais, vê alguém alcançando algo que você queria, e ao invés de se inspirar, sente um aperto. Uma voz sussurra: tá vendo? Ela consegue porque tem sorte. Ele consegue porque tem contatos. Eu não tenho isso. E assim você vai reforçando a ideia de que o sucesso dos outros é uma prova da sua incapacidade. Isso é veneno puro. A comparação é uma armadilha cruel, porque te faz esquecer do seu próprio caminho, da sua história, das suas batalhas. Você passa a mirar numa régua que nunca foi feita para medir a sua realidade. E o resultado disso? Um ciclo emocional de frustração, autocrítica e paralisia. Porque quanto mais você se compara, mais você se sente menor. E quanto menor você se sente, menos age, menos acredita, menos arrisca. E aí a autossabotagem vai além da mente. Ela se manifesta nas atitudes. Você começa a atrasar decisões importantes, a fugir de conversas difíceis, a evitar oportunidades que exigem exposição. Às vezes, até arranja pequenos conflitos, no trabalho ou nos relacionamentos só para ter uma desculpa para não avançar. Já percebeu isso? Às vezes você cria confusão onde não precisa só para se manter no caos conhecido. É o cérebro te levando de volta para a zona de conforto, que na verdade
Nem é confortável, mas é familiar. E o familiar é viciante. O sofrimento conhecido parece mais seguro do que o desconhecido promissor. É assim que a mente funciona quando está no automático. Ela prefere a dor que entende do que o sucesso que nunca experimentou. Outro comportamento comum é o perfeccionismo. Parece até qualidade, né? Mas não é. O perfeccionismo é uma forma sofisticada de autossabotagem. É aquela ideia de que tudo precisa estar 100% certo, preparado, estudado, planejado, para então você agir. Mas esse então nunca chega. Porque sempre vai ter um detalhe faltando, um curso que você ainda não fez, uma condição ideal que nunca se concretiza. Enquanto isso, você fica travado. E pior, se sente mal por estar travado. Aí entra outro padrão perigoso, o da vergonha. Você começa a se envergonhar por não conseguir sair do lugar. E a vergonha te isola, te cala, te desconecta de pessoas que poderiam te ajudar. E assim o ciclo se repete, cada vez mais silencioso, mais sutil, mais cruel. Você precisa entender isso agora. Autossabotagem não é um defeito de caráter, não é fraqueza, não é preguiça. É um mecanismo inconsciente de defesa, criado por uma mente que quer te proteger da dor. O problema é que essa proteção tem um custo alto demais. Ela te impede de viver o seu potencial. E a maior tragédia da vida não é falhar. É nunca descobrir do que você seria capaz se tivesse enfrentado seus medos. Porque é isso que está em jogo aqui. Sua capacidade de sair do modo sobrevivência e entrar no modo criação. A vida não foi feita para ser suportada. Foi feita para ser vivida com intensidade, com autenticidade, com entrega. E a autossabotagem te impede disso, te rouba aos poucos. E o pior, ela se disfarça tão bem que muitas vezes você nem percebe que está sendo sabotado. E é por isso que a autoconsciência é o primeiro passo de toda virada de chave. Quando você começa a se observar com atenção, sem julgamento, com curiosidade, você começa a identificar os gatilhos que te paralisam. Você percebe que aquele não tenho tempo na verdade é medo de fracassar. Que o não tô pronto é medo de se expor. Que o não vai dar certo é só um eco de alguém que te disse isso lá atrás. Você começa a separar o que é real do que é programado. E essa separação é libertadora. Porque quando você entende que esses pensamentos não são quem você é, são só hábitos mentais, você se dá a chance de escolher novos pensamentos. E com novos pensamentos, vêm novas atitudes. E com novas atitudes, novos resultados. Agora imagina por um momento como seria a sua vida se você parasse de se sabotar. De verdade. Se cada vez que uma oportunidade aparecesse você não travasse. Se ao invés de pensar, eu não sou bom o bastante, você pensasse, isso é desafiador, mas eu posso aprender. Se ao invés de fugir do medo você usasse ele como combustível. Parece distante? Não é. Eu vi isso acontecer milhares de vezes. Pessoas comuns como você virando a chave e construindo uma vida que antes parecia impossível. Mas tudo começa por um ponto: decisão. Decidir que não vai mais viver no piloto automático, que não vai mais deixar o medo tomar as rédeas, que vai assumir o comando da própria história. E isso, meu amigo, minha amiga, começa agora. Só que tem uma coisa importante. Essa decisão precisa ser alimentada todos os dias, com novos pensamentos, novos comportamentos, novas perguntas. Porque a mente antiga vai tentar voltar, vai tentar te puxar de volta para o padrão velho. E é aí que entra o treino. Você precisa treinar sua mente como um músculo. E isso exige prática, consistência, atenção. Não adianta assistir um vídeo, se empolgar e depois voltar para a rotina de sempre. A transformação acontece quando você começa a aplicar, mesmo que seja um pouquinho por dia. E sabe qual é um bom começo? Refletir sobre o que mais te sabota. Hoje, anota aí se possível. Qual comportamento você repete que te impede de avançar? Qual desculpa você sempre usa para não começar? E principalmente, de onde você acha que vem isso? Quando você começa a se questionar com profundidade,
começa também a desconstruir as bases da autossabotagem. É como acender uma lanterna num quarto escuro. De repente você começa a enxergar o que sempre esteve ali, mas você não percebia. E olha, se esse conteúdo já tá te fazendo pensar diferente, se tá te ajudando de alguma forma, já deixa o seu like aqui agora. Isso me mostra que você está comprometido com a sua evolução. E também ajuda esse vídeo a alcançar mais pessoas que estão presas nesse mesmo ciclo de autossabotagem. Não subestime o poder de um clique. Às vezes, é esse pequeno gesto que mantém o conteúdo certo chegando até quem mais precisa. Voltando, tem um conceito que eu sempre ensino e que muda tudo quando realmente é entendido. Você não é os seus pensamentos. Você é quem observa os seus pensamentos. Essa simples virada de percepção já tira um peso enorme das costas, porque, ao invés de se identificar com aquele pensamento sabotador, eu não sou capaz, eu não consigo, isso não é para mim, você começa a observar ele com distância, como se fosse uma nuvem passando. E aí você escolhe, vai acreditar nela ou vai deixar ela passar? Esse poder de escolha, quando internalizado, muda completamente a forma como você lida com os desafios. Você sai da reatividade e entra no controle. E controle aqui não é sobre forçar, é sobre consciência, presença, clareza. Só que tem um detalhe que quase ninguém fala. Essa clareza não vem de fora. Ela não vem de conselhos, livros ou vídeos. Esses conteúdos são gatilhos, são guias. Mas a clareza real vem do seu mergulho interno. É quando você se permite sentir, se observar, se ouvir. E principalmente, se acolher. Porque mudar não é fácil. E você vai tropeçar no caminho. Vai errar, vai recair, vai duvidar. Mas tudo bem. O importante é não parar. É continuar voltando para você, com mais amor e menos cobrança. Porque quando você se trata com compaixão, a autossabotagem perde força. Ela se alimenta da sua rigidez, do seu perfeccionismo, da sua autocrítica. Mas ela enfraquece quando você aprende a ser seu melhor aliado e não seu juiz. Tem uma frase que eu sempre digo nos meus eventos e que se aplica perfeitamente aqui. Você pode continuar vivendo pelos padrões do passado ou criar uma nova identidade a partir do presente. Não tem meio termo. Ou você repete o que já conhece, ou você decide evoluir. E sabe como essa nova identidade começa a ser construída? Com escolhas simples, conscientes e repetidas. A pessoa que você quer se tornar, mais confiante, mais determinada, mais realizada, não vai surgir do nada. Ela é formada a cada vez que você diz não para um hábito antigo e sim para uma nova atitude. A cada vez que você silencia aquela voz que diz, você não vai conseguir, e escolhe seguir em frente mesmo com medo. A cada vez que você se posiciona, mesmo sem ter certeza do que vem depois. Porque a verdadeira confiança não nasce da certeza. Ela nasce da ação, e quando você age, mesmo sem garantia, você envia um sinal poderoso para sua mente. Eu sou capaz. Mas é importante entender uma coisa. Mudar dói. Crescer exige desconforto. Porque todo crescimento verdadeiro envolve perda. Você vai ter que abrir mão de histórias que sempre contou para si mesmo. Eu sou tímido. Eu sou desorganizado. Eu não sou bom com dinheiro. Eu não tenho talento para isso. Essas histórias te deram identidade, te trouxeram pertencimento, mas agora estão te limitando. E deixar essas histórias para trás pode causar um vazio. Porque se você não é mais isso, então quem é você? E é aí que muita gente trava. Prefere continuar com uma dor conhecida do que encarar o desconhecido. Mas ouve isso com atenção. O desconhecido pode assustar, mas também é onde moram as maiores transformações da sua vida. É onde você vai encontrar força, coragem, oportunidades que você nem imaginava. Se até aqui esse conteúdo está fazendo sentido para você, se está tocando algo aí dentro, faz o seguinte agora. Comenta aqui embaixo, virada de jogo. Escreve com letras maiúsculas mesmo.
para deixar claro que você não está mais disposto a aceitar uma vida morna. Esse simples ato de comentar é mais do que uma interação. É um compromisso com você mesmo. É como se você estivesse dizendo publicamente: eu estou pronto para virar essa chave. E pode ter certeza, quando você declara isso em voz alta ou por escrito, você começa a mover uma energia diferente dentro de si. Você se posiciona. Você dá o primeiro passo. Agora vamos falar de um ponto que trava muita gente e que está diretamente ligado à autossabotagem: o medo da rejeição. Quantas vezes você já deixou de se expressar, de lançar um projeto, de se aproximar de alguém, com medo do que os outros iam pensar? Esse medo é antigo, vem lá de trás. Da época em que ser rejeitado pelo grupo podia significar exclusão, solidão e até risco de sobrevivência. Só que hoje você não vive mais nessa realidade. Você não precisa mais da aprovação de todos para existir. Mas a sua mente ainda funciona com base nessa lógica ancestral. Ela quer evitar a rejeição a qualquer custo. E por isso, muitas vezes, você se adapta demais, se anula, se diminui. Tudo para se encaixar. E isso é o que destrói o seu brilho. O caminho para sair dessa prisão é reconectar com a sua verdade. Com quem você é, com o que você acredita, com o que te move de verdade. Porque quando você começa a agir com base nisso, a autossabotagem começa a perder o controle. Ela não desaparece de uma hora para outra, mas ela enfraquece. E cada vez que você escolhe agir com autenticidade, você vai ganhando força. Você vai se tornando mais você. E essa é a verdadeira liberdade. Não é a ausência de medo. É agir mesmo com o medo presente. Não é perfeição. É movimento. É consistência. É você decidir todos os dias que vai ser maior que seus padrões antigos. Essa decisão muda tudo. Essa decisão é o começo da sua virada de jogo. Você já reparou como é fácil cuidar dos outros e tão difícil cuidar de si? Quando alguém que você ama está com dificuldades, você dá conselhos, oferece apoio, incentiva a pessoa a seguir em frente. Mas quando é com você, você se abandona. Você se cobra, se julga, se diminui. E é exatamente aí que a autossabotagem encontra espaço para crescer. Porque ela se alimenta dessa falta de autoacolhimento. Enquanto você não se trata como trataria alguém que ama, você continua repetindo os mesmos comportamentos de sempre. E sabe o que é mais forte nisso tudo? É que no fundo você sabe o que precisa fazer. Você sabe que precisa se posicionar, precisa agir, precisa sair da zona de conforto. Mas entre saber e fazer, existe um abismo. E atravessar esse abismo exige coragem. E principalmente, apoio. É por isso que você precisa se cercar de conteúdo que fortaleça a sua mente, que te lembre todos os dias que você pode mais, que você não é prisioneiro da sua história, que é possível mudar. E olha, se esse vídeo está te ajudando, se está te provocando a pensar diferente, eu te convido agora a se inscrever no canal. Clica aí no botão e ativa as notificações. Isso vai garantir que você continue recebendo vídeos como esse, que te impulsionam para frente, que desafiam suas crenças limitantes e te ajudam a manter o foco na sua evolução. A sua transformação não acontece num vídeo só. Ela é construída com constância. Então, se inscreve agora e vamos seguir juntos nessa jornada. Voltando ao ponto central. Tem algo que quase ninguém fala quando o assunto é mudança de mentalidade. O quanto a dor pode ser uma aliada. Sim, você ouviu certo. A dor, quando bem direcionada, tem um poder transformador gigantesco. O problema é que a maioria foge dela, quer anestesiar, quer fingir que está tudo bem, quer continuar sorrindo por fora enquanto desaba por dentro. Só que a dor ignorada se transforma em bloqueio, em sabotagem, em peso. Agora, quando você tem coragem de olhar para essa dor, de investigar o que ela quer te mostrar, ela se transforma em impulso, em motivação, em combustível para a mudança. Foi assim comigo.
E foi assim com milhares de pessoas que passaram por eventos, treinamentos e processos profundos de transformação. E é nesse ponto que a chave começa a virar. Quando você entende que o problema não é sentir medo, insegurança, frustração. O problema é deixar essas emoções definirem suas escolhas. Você pode sentir tudo isso e ainda assim agir, ainda assim crescer, ainda assim construir algo grandioso. Mas isso exige uma decisão firme de não mais aceitar a narrativa da vítima. Aquela que diz, eu sou assim mesmo. As coisas nunca dão certo para mim. Eu não tenho sorte. Essa história precisa acabar aqui. Porque toda vez que você repete esse tipo de frase, você reforça o padrão que te prende. Agora é o momento de mudar a narrativa. De escrever uma nova versão. Uma onde você assume o papel de protagonista. Onde você para de esperar por permissão, por condições ideais, por garantias, e começa a fazer com o que tem, onde está, com quem é. E a verdade é que você já tem tudo o que precisa para começar. O que falta muitas vezes é a clareza. É enxergar o que realmente está acontecendo dentro de você. E esse vídeo está aqui para isso, para iluminar partes que talvez estivessem no escuro há anos, mas a luz que te guia só funciona se você decidir continuar caminhando. Então, segue comigo nessa série de conteúdos, porque o que você está vivendo agora pode ser só o começo de uma transformação profunda. E a próxima etapa dessa jornada começa quando você diz, eu estou pronto para mudar. E se você está comigo até aqui, eu já sei. Você está. Vamos falar agora sobre um tipo de sabotagem que é uma das mais difíceis de identificar. A autossabotagem emocional. Aquela que acontece não só nos pensamentos, mas principalmente nos sentimentos. É quando você começa a construir algo bom. Uma relação, um projeto, uma fase positiva. E sem perceber, começa a criar caos. Já reparou como tem gente que não sabe viver em paz? Quando tudo está indo bem, ela mesma cria um problema. Arruma briga, procrastina, inventa uma crise. Isso acontece porque o cérebro foi condicionado a funcionar no modo sobrevivência. E quando a vida entra num ritmo saudável, a mente que viveu anos alimentando tensão e escassez estranha esse estado. Parece bom demais para ser verdade. E aí, adivinha? Ela sabota. Porque o cérebro prefere o conhecido desconfortável ao desconhecido pacífico. É uma ilusão de segurança. E isso vale não só para situações externas, mas principalmente para como você se vê. Às vezes, você começa a se sentir bem, começa a se olhar no espelho com mais carinho, começa a se permitir viver momentos bons. E do nada, bate aquela culpa, aquela voz dizendo que você não merece tanto, que tem algo errado, que isso não vai durar. Esse sentimento é um reflexo de anos de autodepreciação. Quando você se acostuma com a dor, com o esforço, com a luta constante, a leveza parece estranha, parece mentira, mas ela não é. Você só precisa permitir que ela faça parte da sua vida. E isso começa quando você para de se sabotar emocionalmente. Quando você aprende a receber, a aceitar, a acolher o que é bom, sem medo de perder, depois. Porque viver com medo de perder é a forma mais rápida de perder sem nem aproveitar. E aqui entra outro ponto que não pode ser ignorado: a sua relação com o merecimento. Talvez você nunca tenha percebido, mas muitos dos seus bloqueios vêm da crença inconsciente de que você não merece tudo aquilo que deseja. Você até sonha, mas não se permite realizar. Cria metas, mas sabota a execução. Faz planos, mas desiste no meio. Por quê? Porque lá no fundo existe uma parte sua que acredita que ainda não fez o suficiente para merecer, que precisa sofrer mais, provar mais, dar mais para então, só então, ter direito à recompensa. Isso é um padrão que se repete em muita gente. E ele nasce geralmente de ambientes onde o amor foi condicionado, onde você só recebia afeto quando tirava boas notas, quando agradava, quando se comportava bem. E isso foi criando em você a ideia de que o amor e o sucesso precisam ser conquistados com esforço excessivo. Só que a verdade é outra. Você não precisa se destruir para merecer algo bom. Você não precisa se matar de trabalhar, se sabotar emocionalmente,
se punir todos os dias para ter direito a uma vida melhor. Você já é digno disso agora. O simples fato de estar vivo, consciente e disposto a mudar, já é prova de que você está no caminho. E quando você começa a internalizar esse sentimento de merecimento, tudo muda. As escolhas mudam. A forma de se relacionar muda. A forma como você se trata muda. Porque a autossabotagem só sobrevive onde existe escassez emocional. Onde falta autoestima, autocompaixão, autorresponsabilidade. Mas à medida que você cultiva esses pilares dentro de si, o ciclo da sabotagem começa a ruir. Porque você começa a se tornar um espaço seguro para si mesmo. E quando isso acontece, você para de fugir. Você para de fugir de quem é, do que sente, do que deseja, e começa finalmente a viver de forma inteira. Sem máscaras, sem fingimentos, sem carregar o peso de agradar todo mundo o tempo todo. Você começa a construir uma nova identidade baseada na verdade. E a verdade tem um poder transformador. Ela incomoda no começo, sim. Ela exige coragem, presença, enfrentamento. Mas ela também liberta. Porque quando você aceita a verdade de quem é, com suas forças e fraquezas, a autossabotagem não tem mais onde se esconder. E aí, você começa a criar a vida que merece. Se você chegou até aqui, é porque algo dentro de você já começou a mudar. Talvez ainda de forma sutil, quase imperceptível. Mas já existe uma faísca acesa. E essa faísca precisa ser alimentada. Porque agora você tem consciência. Você sabe que a autossabotagem não é você. É um padrão. É uma programação mental que pode ser ressignificada. E sabe qual é o passo mais poderoso que você pode dar daqui para frente? É escolher não voltar mais para a ignorância emocional de antes. É escolher não aceitar mais viver uma vida abaixo do que você merece. É assumir o controle com toda a sua força, com todas as suas dúvidas, com todos os seus medos, mas também com toda a sua verdade. Porque quando você assume a responsabilidade por si, nada nem ninguém pode te parar. A mudança não vem com um estalo. Ela vem com pequenos atos de coragem. Acordar mais cedo, dizer não quando for necessário. Investir em si, silenciar a crítica interna, se permitir errar, pedir ajuda, respirar fundo e continuar mesmo quando a mente gritar para você desistir. Cada um desses gestos é um tijolo na construção da sua nova identidade. E essa identidade não precisa mais se sabotar. Ela não precisa mais se esconder, se encolher, se calar, porque agora ela sabe. Você não veio ao mundo para viver travado. Veio para realizar, para crescer, para impactar. E mesmo que a jornada pareça longa, mesmo que ainda existam sombras dentro de você, isso não define quem você é. O que te define são as escolhas que você faz agora. E agora é o seu momento de virar o jogo. Então, se esse vídeo tocou você, se fez sentido em algum nível, me ajuda a espalhar essa mensagem. Curte esse vídeo agora, isso mostra para o YouTube que esse conteúdo é relevante. Se inscreve no canal, porque aqui você vai encontrar, não só inspiração, mas ferramentas práticas para transformar sua vida de dentro para fora. E compartilha com alguém que também precisa ouvir isso. Porque você nunca sabe o quanto uma mensagem pode mudar o dia ou até mesmo a vida de alguém. E aproveita para comentar aqui embaixo. Virada de jogo em letras maiúsculas, se você está assumindo esse compromisso com você mesmo. É mais do que um comentário. É uma declaração de intenção. É você dizendo: chega de me sabotar, agora eu sou responsável pelo meu destino. E não para por aqui. O vídeo que está aparecendo agora na sua tela é a continuação perfeita desse conteúdo. Nele eu falo sobre as principais crenças limitantes que te travam sem você perceber. E como eliminá-las da sua vida de uma vez por todas. Clica nele agora e continua comigo nessa jornada. Porque quando você expande a sua mente, você expande a sua vida. E acredite, o que te espera do outro lado da autossabotagem é muito maior do que tudo que você já viveu até aqui. Só depende de você atravessar essa ponte. Então vamos juntos. Clica no vídeo e bora pro próximo passo da sua virada de jogo.